Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, Deus abençoe toda a sua família. E estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. E aí, tudo bem com vocês? Comigo, ó, tá 100%. Tô aqui na bonita, né, nossa van, hoje na cidade de Parecis, a serviço da Rolinet. Deixa eu mostrar para vocês aqui a logo, né, da empresa que eu trabalho, ó, Rolinet Fibra. Brevemente aí, mais uma semana, nova loja em Parecis e estamos trabalhando em Parecis. Um abraço, meu amigo coveiro, um irmão da igreja Assembleia de Deus. Um abraço para vocês aí do Mercado Central também, né? A Atacarejo Central, que nos receberam muito bem aí em Parecis. Já quero mandar um abraço também a toda a equipe da Rolinet Fibra, pessoal do Trento Materiais para Construção, o seu Roberto, Jucimar, fizeram figuinha para mim hoje, né? Estão indo pescar, eita, fiquei na vontade. E um abraço também aí para os meus amigos do Mercado Rigonato, onde tudo é mais barato. E um abraço a toda a família da Relojoaria e Ótica Safira. Tudo bem com vocês? Em minhas mãos, ela, velha companheira, Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Ó, manual de estudo, nós estamos estudando as lindas histórias de Gênesis. E chegamos aí na lição que fala de Abraão, né? Chegamos numa lição muito importante porque Abraão é o pai da fé. O evangelho fala dele, o apóstolo Paulo vai usar muito exemplo dele, né? E no vídeo anterior nós falamos ali da aliança que Deus fez com Abraão, o verso para memorizar, Gênesis capítulo 15, verso 2. Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa querida, Dona Vilma. Verso para memorizar, Gênesis 15, 2. Vamos orar e vamos fazer a leitura, vamos estudar a palavra de Deus. Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão, Senhor, pelos pecados, pelas falhas, e agradecemos por esse momento de estudar a sua santa palavra, que o Espírito Santo derrame uma bênção especial sobre todos estes que estão assistindo ou ouvindo esta mensagem, que nos capacite, que abra o nosso coração ao entendimento e que seja o nosso professor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe novamente, né, vocês aí. E muito obrigado por compartilhar esse vídeo, dar o seu like, assistir, né? É importante para o YouTube ver aí a relevância do trabalho e indicar também para outras pessoas. Conto com você no ID, pregar a palavra de Deus. Hoje está fácil, é só colar o link, né? Só ir lá copiar, colar, compartilhar também aí com as pessoas, tá? Verso para memorizar é aquele verso que a gente tem que guardar na cacholinha, né? Tá aqui falando até dessa humanidade de Abraão, né? O autor, ele trouxe esse verso pra gente ver que Abraão era assim como você, como eu, que tropeçava também, né? Que às vezes tinha momento de fraqueza, às vezes duvidava de Deus. E aqui Gênesis 15, 2 mostra isso. Abraão respondeu nesse diálogo que ele estava tendo com Deus, ele fala: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então mostra aqui, né, as dúvidas de Abraão, o momento em que ele vai estar enfraquecido também ali na fé. E aí nós tratamos justamente desse tema aqui na lição sobre Abraão, a parte 1, né? A primeira parte, assista aí se você não assistiu. Falamos ali sobre a fé de Abraão, né? Ele creu no Senhor Deus, ele entendeu que esse filho que Deus havia prometido para ele, né, Isaac, era providência de Deus, não providência dele, Sara e Agar, né? Era providência de Deus. Sara era estéril, ele já estava avançado em idade. E o segundo ponto é que Deus cumpriria a sua parte no pacto, se referindo justamente ali àquela aliança que Deus fez, que pede para ele cortar os animais. Ele dorme, quando ele acorda, aquela tocha de fogo está passando entre os animais, né? E essa tocha de fogo era Deus passando ali, dizendo para ele: olha, eu sou o seu fiador, né? Eu cumprirei a minha parte. Agora, Abraão não passou. Deus, como fiador, falou: agora, se você não cumprir com a sua parte, quem terá que pagar por você realmente serei eu, né? E a gente vai ver isso na cruz, Jesus assumindo o teu e o meu lugar. E agora nós vamos bater um papo sobre as dúvidas aqui de Abraão. As dúvidas de Abraão. Fazer uma recapitulação
para depois a gente falar sobre esse sinal da aliança abraâmica, falar sobre o filho da promessa, Ló, lá em Sodoma, né? Ló, parente dele, né? Sobrinho dele que saiu junto com ele lá da terra dos caldeus. Irmãos, a minha Bíblia aí, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, do verso 1 até o verso 16. Eu não vou estar lendo para o vídeo não ficar grande. Hoje eu quero matar aqui toda essa história maravilhosa aqui de Abraão, né? Agora, Gênesis, capítulo 16, do verso 1, ele traz ali a história de Sarai e Agar, né? Agar era uma serva deles, ela trabalhava com eles, né? Ela servia a Sarai neste momento e ela é envolvida neste trama, né? Para providenciar para Abraão uma espécie de barriga de aluguel, né? E ela vai dar luz a Ismael, né? Depois, ainda aqui, até chegar no verso 16, nós falamos justamente disso, do nascimento de Ismael, né? Agar deu a luz a um filho de Abrão, né? E nós vamos continuar vendo isso daí. Agora, qual é o significado da decisão de Abraão de se envolver com Agar, apesar, irmãos, da promessa que Deus fez para ele ali, né? E depois, lá em Gálatas, capítulo 4, do verso 21 até o verso 31, Paulo vai usar Sarai e vai usar Agar, né? E aí ele vai falar já em termos, já com o novo nome de Sarai, né? Princesa de todos, princesa de todas as nações, né? A nossa princesa, né? Ele vai estar dizendo ali, né? Como as duas mulheres representam as duas atitudes de fé. Eu fiz aqui uma marcação na minha lição, olha como é que ela é bem riscadinha, né? Eu até coloquei aqui, né, que Sara, ela representa a salvação pela graça, ou seja, Sara, ela representa a salvação pelo mérito de Cristo, né? E Agar, ela está representando a tentativa de salvação pelas obras, pelo esforço humano. Para nós hoje que já temos o Evangelho, para nós hoje que temos as cartas paulinas, até que é mais fácil a compreensão, né? Agora, para aqueles que receberam a mensagem na época de Jesus, o Evangelho estava sendo construído, as cartas de Paulo também estavam começando ali a ser enviadas, né? Para eles tinham mais dificuldade nesta compreensão, né? Eles estavam buscando a salvação pela obra, podemos até chamar pela obra da lei, sem aceitar Jesus como Salvador, sem aceitar Jesus como Filho de Deus. Bom, agora clareou mais para você, né? Qual era o problema no entendimento que eles tinham? Eles acreditavam que estavam fazendo tudo certo e por estar fazendo tudo certo, olhavam para Jesus e falavam, esse aí não é o Messias, esse aí não é Deus, né? E por isso, para eles foi muito difícil, né, aceitar Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que estava prometido lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Eles tinham mais problemas teológicos do que nós temos hoje, né? Então, aqui quando nós olhamos, Abraão, ele ouviu neste relato a voz da mulher, como também Adão ouviu a voz da mulher lá no Jardim do Éden, né? Um pecado coletivo. Agora, aqui Sarai, assim como Eva, são ativos no pecado, né? E o Adão e Abraão aqui são passivos, né? As mulheres são ativas e eles são passivos aqui no pecado, né? Por quê? Eles ouviram as mulheres no lugar de ter ouvido a Deus, né? Pois é, irmãos. Segundo ponto é que esta fé na obra do ser humano versus a obra de Deus passa também pelo crivo do tempo, né? Nós temos o tempo do homem, nós queremos tudo agora, neste momento, né? E o tempo de Deus, que é totalmente diferente. Às vezes nós não sabemos esperar. Então, quando Abrão aqui, ele duvidou ali em Gênesis capítulo 15, verso 2, Deus assegurou que ele teria um filho. Agora, 10 anos depois, Abrão ainda não tinha descendente. Olha, né, o tempo do homem queria para o agora. Passou-se 10 anos, ele ainda não tinha ainda Isaac, né?
O patriarca, irmãos, parecia ter perdido a fé. Nós lemos aí e está aí no vídeo anterior, né? Parecia que ele não mais acreditava que fosse possível ter um filho com Sarai, que ia ali sem esperança, desesperada, incentivou o marido a recorrer a uma prática da época no Antigo Oriente Próximo. Que prática era essa? Arranjar uma substituta, que nós chamamos de barriga de aluguel. Agar, serva de Sarai, foi nomeada para quê? Para essa função. Funcionou. Ela deu um filho homem, né, para Abraão. Então a estratégia pareceu mais eficiente do que a fé nas promessas divinas. Né? Tem muita gente realizando as coisas sem consultar a Deus também, né? E aí parece dar certo, parece que está dando certo, né? E aí vambora, né? Sem consultar a Deus. Agora, Paulo se referiu a essa história para mostrar seu ponto de vista sobre obra versus graça, graça versus obra, em Gálatas capítulo 4, do verso 23 ao verso 26, que eu já relatei aqui, né? Hoje para nós é fácil o entendimento, porque nós já temos o evangelho, temos a carta paulina, mas para eles não. Em ambos os relatos, o resultado foi o mesmo. Qual foi o resultado? A recompensa imediata da atitude humana alheia à vontade de Deus levou a problemas posteriores. Sempre leva a problemas, né? Lembra lá da Torre de Babel? Fizeram aquela torre sem construir, sem consultar a Deus. O projeto não veio das mãos de Deus. Quando o projeto vem das mãos de Deus, como foi a arca de Noé, claro que dá certo, né? Então, observe que Deus esteve ausente durante toda a ação. Sarai falou sobre o Senhor, mas nunca falou com ele até aquele momento. Agora, nem Deus falou sobre esse assunto aí com nenhum deles. Essa ausência divina é marcante, especialmente, irmãos, depois da intensa presença divina aí nos capítulos anteriores. Agora, Deus, ele apareceu a Agar, sim, mas somente depois que ela saiu ali da casa de Abraão, né? Então essa aparição inesperada revela a presença do Senhor, apesar do esforço humano para agir sem ele. Deus está presente, ele está perto, ele está vendo, se relacionando. A referência ali ao anjo do Senhor em Gênesis 16, 7 é um título frequentemente identificado com o Senhor, né? Yahvé, ou Yahweh, de Gênesis 18, 1, 18, 13, 18, 22. Então o anjo do Senhor é o próprio Deus que vem falar ali com Agar. Terceiro ponto dessa história é que dessa vez foi Deus quem tomou a iniciativa e anunciou a Agar que ela daria à luz a um filho, Ismael, cujo nome significa Deus ouve, né? Gênesis 16, 11. Agora, ironicamente, a história que termina com a ideia de ouvir, chamar no hebraico, ecoa o ato de ouvir lá no início da narrativa, quando Abrão ouviu a voz de Sarai. Gênesis capítulo 16, verso 2. Ouviu a voz de Sarai, obedeceu, gostou da ideia, né, de Sarai. Agora eu pergunto, por que é tão fácil cometermos o mesmo tipo de erro que Abraão cometeu nesse caso? É muito fácil, irmãos, a gente olhar aqui para a Bíblia e às vezes condenar Sara, né, Abraão, Agar, por esse acontecimento, mas é muito fácil cometermos também o mesmo tipo de erro, ouvir a voz de alguém no lugar de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de uma situação, se agarrar nessa situação, buscando, às vezes, uma solução, né? Muito bem. Mudando de assunto, mas não muito mudando de assunto, nós vamos falar agora sobre o sinal da aliança abraâmica. Vocês lembram que lá no Jardim do Éden nós temos o sinal da criação, que é o sábado, né? Quando Deus termina tudo ali, em 6 dias Deus faz tudo, no 7º ele abençoa, santifica, né? Ele tira o dia de sábado para lembrar, para que a humanidade se lembrasse que ele é o Deus Criador. Isso vai aparecer também em Êxodo capítulo 20, o 4º mandamento da lei de Deus, que ele escreve com o próprio dedo naquela tábua, na primeira tábua, né? A segunda tem 6 mandamentos, ensinando o homem a se relacionar e amar o próprio homem, né? Ele fala, lembra-te, né? Para lembrar de Deus como Criador. E vai aparecer isso também em Apocalipse 14, nas mensagens angelicais, né? Que nós devemos
dar glória a esse Deus criador, o Deus que fez. Por quê? Porque nós temos um contraste hoje. Deus sabia que nós iríamos enfrentar essa dificuldade, esse contraste, né? Que vai para dentro da escola, que nós temos isso aí na TV, na internet, né? Sobre o evolucionismo contra o criacionismo bíblico. Deus sabia. Então ele deixa o sábado justamente para a gente lembrar e comemorar, né? Esse momento lá na criação, a gente saber que ele é o criador, mantenedor de todas as coisas, né? E depois nós temos ali o sinal da aliança que Deus fez com Noé, que é o arco-íris, né? E agora nós temos o sinal da aliança abraâmica aqui. Então, se você pegar a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 17, verso 1 até o verso 19, nós vamos falar que Deus, ele vai mudar o nome de Abrão. A mudança ali no nome de Abrão, Deus vai instituir ali a circuncisão, né? E Deus vai mudar também o nome de Sarai, né? Deus muda também o nome de Sarai, tá? Então leia aí. E Paulo comenta isso também lá em Romanos capítulo 4, verso 11. Qual é o significado espiritual? Qual é o significado profético do rito da circuncisão, né? Falando sobre esse sinal, eu fiz algumas anotações aqui no meu caderninho de estudo, né? Eu vi primeiro que o filho prometido de Deus, que Deus prometeu ao casal, né? Isaac, era uma providência divina, no tempo divino e com um propósito divino. Tá? Por isso que depois nós vamos ouvir Deus falando seu único filho, aquele que amava, né? O único filho nesse contexto, né? Da promessa, do propósito, porque Abraão teve Ismael primeiro, teve outros filhos depois também, tá? E com certeza ele o amava também. Agora, para este propósito, né? Quem foi escolhido foi Isaac. Então, Isaac, ele é o filho prometido, ele traz ali, né, é a providência divina, né, porque ela não podia dar luz, tanto por ser fértil, não ser fértil mais, né, ela tinha problemas, né, e também já estava avançado de idade. Agora o tempo também era no tempo de Deus, né, eles tentaram resolver a questão do tempo convidando Agar ali, né, e também com o propósito que era o propósito divino, né, ser aí pai dessa grande multidão. E segundo ponto, que a circuncisão, irmãos, representa cortar na carne. Todos devem cortar na... Todos ali agora são iguais, né? Todos devem obedecer a Deus, né? Então, a falta de fé ali de Abraão, como visto na história anterior, Gênesis capítulo 16, quebrou ali o fluxo da jornada espiritual do patriarca com Deus. Nesse tempo, o que acontece? O Senhor ficou em silêncio. Pela primeira vez, então, Deus falou novamente com Abrão. Ele se conectou a Abrão e trouxe de volta ao ponto em que fez uma aliança com ele, lá em Gênesis capítulo 15, verso 18. Segundo ponto desse tema. Também chama a atenção o fato de que essa aliança representada pela circuncisão será descrita em termos que apontam para a primeira profecia messiânica, Gênesis 17, 7, comparando com aquela profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15. Né? O paralelo entre os dois textos sugere que a promessa de Deus a Abrão diz respeito a mais do que apenas o nascimento físico de um povo. Irmãos, essa promessa, ela contém a promessa espiritual de salvação para todos os povos da terra. É a promessa da aliança eterna. Essa promessa aqui de Gênesis 17, 7 refere-se à obra da semente messiânica, aquela semente lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, do casal, né, do Adão e Eva, né, que viria lá no futuro para esmagar a cabeça de Satanás. Então, refere-se à obra da semente messiânica, o sacrifício de Cristo que garante a vida eterna a todos os que a reivindicam mediante a fé e tudo que a fé envolve. Compare aí o texto, né, com Romanos 6, 23, Tito 1, 2, né? Agora, o foco que eu coloquei aqui, curiosamente,
essa promessa de um futuro eterno se relaciona à mudança do nome de Abrão e Sarai, os quais se referiam apenas aos seus status de então, né? Abrão significa pai exaltado e Sarai significa minha princesa, ou princesa de Abrão. A mudança de seus nomes para Abraão e Sara, respectivamente ali, né? Referia-se ao seu futuro. Abraão significa pai de muitas nações. E Sara significa princesa. Agora, princesa não só de Abraão, mas a princesa de todos. Amém? Amém, né? Irmãos, eu quero terminar o vídeo de hoje. E no próximo, ainda falando sobre Abraão, eu vou tocar em 2 temas. Eu vou falar sobre o filho da promessa novamente, né? A última cena aqui da circuncisão envolveu a todos, não apenas Ismael, mas todos os homens da casa de Abraão, eles foram circuncidados, né? A palavra kol, todos, é repetida ali 4 vezes, né? Foi nesse contexto inclusive que Deus ele apareceu ali a Abraão para confirmar a promessa de um filho, né, que é Isaac, tá? E vou falar também sobre um outro tema aqui, sobre Ló lá em Sodoma, né? Lá de Gênesis capítulo 18, verso 16 até Gênesis 19, 29, né? Vamos falar sobre Ló lá em Sodoma, tá bom? Então, a gente vai terminando esse vídeo hoje, né, para não ficar muito longo, para não se estender muito, mas no próximo vídeo a gente vai continuar falando aí sobre esses 2 temas que são temas importantíssimos, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. É importante que você deixe aí o seu like, faça algum comentário, coloque o seu nome da cidade que você está assistindo, né? Compartilhe aí também com outras pessoas. É muito bom em estudar a palavra de Deus e perceber que nós estamos falando de pessoas comuns, né? Abraão mostrando aqui a sua fé, o pai da fé, mas mostrando também as suas dúvidas, mostrando os seus tropeços, assim como Sara, né? A mãe dessa grande multidão, né? Assim como Sara também, ela tropeça, ela perde a paciência, né? E ela ri também de Deus ali escondido, vocês vão ver isso aí no próximo tema, né? Agar também, né? Agar, Deus conversando com Agar, né? Então a gente vai aprendendo lições importantes. Quando nós olhamos para nós, se achamos pecadores demais, pequenos demais, e falamos, olha, é impossível alcançar a fé de Abraão, é impossível alcançar a fé de Sara, a Bíblia vem mostrando que não é impossível. Por quê? Porque o Deus de Abraão é o mesmo Deus seu e meu. Ele está disponível para você e para mim, como estava disponível para Abraão naquele momento. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Que esse Deus maravilhoso, que esse Deus de Abraão possa estar presente aí na sua casa, na sua família. Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos terminando esse estudo agora, lhe agradecemos, porque sabemos que o Senhor está presente na nossa vida, está presente em nosso lar, está presente conosco em todos os momentos. O Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.